A paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão. O meu nome é Kleber e aqui nós pregamos a palavra do Senhor como ela é. Muitos irmãos têm nos perguntado de qual igreja pertencemos. Amados, fazemos parte da Assembleia de Deus Ministério do Belém, tá bom? Meus queridos, antes de começar esse vídeo, quero pedir aos irmãos que nos ajude a levar a palavra de Deus. Nos ajude, amados. Como que você pode fazer isso? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com quem precisa, com quem tem dúvidas acerca das Escrituras Sagradas, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus como ela é, tá bom? Meus queridos, vamos falar hoje a respeito de jejum. Muitas pessoas têm nos pedido nas nossas redes sociais para que falássemos sobre jejum. Como é o jejum? Como ele pode ser feito? Quando? Quanto tempo? São muitas dúvidas a respeito de como desenvolver um jejum e qual o jejum que Deus mais gosta. Lembrando a você, assista esse vídeo até o final, porque no final dele eu quero falar para você qual é o jejum que Deus mais gosta, qual aquele que ele se agrada, tá? Amados, primeiro eu quero te lembrar uma coisa, você que vai jejuar, que está pretendendo fazer um jejum. Primeiro, o jejum ele não é uma barganha com Deus, tá? Ele não é uma troca. O jejum é você humilhar a sua alma e você se aproximar de Deus, tá bom? Não ache que você vai fazer um jejum para mudar o pensamento de Deus, que você vai fazer um jejum e você vai mudar Deus. Não, isso não vai acontecer. Você vai fazer um jejum e através da humilhação da sua alma para com Deus, você vai se aproximar de Deus, tá bom? Amados, eu quero falar sobre jejum parcial e jejum total, tá? Quando nós falamos de jejum parcial e jejum total, temos uma grande diferença, tá? Entre o parcial e o total. E o jejum, você precisa saber que o jejum ele não é busca de bens materiais. O jejum ele é espiritual, tá bom? O jejum, você jejuma para proteção, você faz um jejum para arrependimento, você faz um jejum para Deus te livrar, você faz um jejum por perdão, você faz um jejum por amor do Evangelho, você faz um jejum por poder. Mas lembrando que esse poder é espiritual, tá bom? Quero aqui abrir um parênteses e deixar isso bem claro para você. Quando você faz um jejum por poder, esse poder é espiritual, tá bom? Amados, a Bíblia, ela não nos dá subsídio para te falar, faz um jejum para você conseguir um emprego, faz um jejum pelas suas finanças. A Bíblia, ela não nos dá subsídio para isso. Porém, você pode fazer um jejum. Se você está desempregado e você vai sair para procurar emprego, sim, você pode fazer, mas lembrando que isso é uma coisa secundária, tá bom? Se você está desempregado e você vai procurar um emprego, eu tenho aqui um conselho para te dar. Procurar emprego é capacitação profissional, não é jejum, tá bom? Se você não tem capacitação profissional, amados, não há jejum que dê jeito. Lembrando isso para você, tá bom? Meus queridos, jejum parcial. Vamos lá, o que seria um jejum parcial? Você pode ver no livro de Daniel, no capítulo 1, versos 3 a 21, que Daniel fez um jejum parcial. Quando ele foi levado para a Babilônia, por Nabucodonosor, ele e os seus 3 amigos fizeram um jejum parcial, que foi um jejum onde por 3 anos eles se alimentaram só de legumes, tá bom? Então, esse jejum parcial você pode fazer ele por vários dias. E como você faria isso? Você se abstém de proteínas, você se abstém do seu café da manhã, da janta, e você só almoça, por exemplo, mas um almoço bem regrado, tá bom? Uma salada, uma carne branca. E esse jejum você pode fazer ele por vários dias, ou mesmo como o Daniel, só legumes. Esse jejum é um jejum que você pode fazer ele por vários dias. Agora o jejum total. O jejum total, amados, é aquele a qual você fica sem comer e sem beber. Os especialistas aconselham no máximo 3 dias.
Porém, eu não te aconselho 3 dias, eu te aconselho no máximo 2 dias. Porque depende muito do corpo da pessoa, do organismo. Cada um tem um organismo e reage de uma forma diferente. Há pessoas que têm problema de saúde, pessoas que têm problema de pressão, diabetes, labirintite. E essas pessoas não podem ficar muito tempo sem comer, porque elas vão ter problema, vão ficar com o corpo fraco. E existe aquelas pessoas que têm o corpo mais forte de academia, essas pessoas elas precisam de mais proteína para se sustentar. Então você precisa tomar muito cuidado nessa questão, você tem que saber o limite do seu corpo, tá? Eu te aconselho a você começar com calma, vai devagar, fica sem almoço, depois você faz o dia inteiro, tá? Para depois você chegar a um jejum de 2 dias e se for o caso de 3 dias, mas você precisa analisar se o seu corpo suporta isso, tá bom? Meus queridos, quando nós falamos de jejum, nós estamos dizendo que é espiritual. É comum as pessoas, quando falar de jejum, já ir direto ao jejum de Jesus Cristo, 40 dias, o jejum de Moisés, 40 dias, o jejum de Elias, 40 dias. Amados, esse jejum, em especial esses 3 jejuns na Bíblia Sagrada, são jejuns com intervenção divina, tá bom? Não é um jejum comum, como nós vemos também na Bíblia Sagrada, várias outras passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sobre jejum, tá bom? O jejum de Jesus Cristo, você pode ver que é um jejum com intervenção divina, ele ficou 40 dias no deserto e 40 noites para ser provado pelo diabo, tá bom? Por Satanás. A Bíblia Sagrada diz que no sangue de Jesus há poder, tá bom? Por isso que você não pode ficar 40 dias e 40 noites sem comer, não faça isso. O jejum de Moisés, quando ele subiu ao monte para buscar as tábuas dos 10 mandamentos e buscar a orientação de Deus no Monte Horebe, Moisés ficou 40 dias, ele estava na presença de Deus. Você há de lembrar que quando Moisés desceu no monte, o seu rosto resplandecia, tá? Então, literalmente, ele estava na presença de Deus, então teve ali a intervenção de Deus, tá bom? Quando nós pegamos lá em 1 Reis e vemos o jejum de Elias, que ficou 40 dias e 40 noites, veja o que diz a palavra do Senhor. Elias estava debaixo de um zimbro, dormindo, e o anjo o acordou. O anjo tocou, e ali tinha o que? Um pão em cima da brasa e uma botija de água, tá bom? Esse pão, meu querido, não é um pão que nós compramos ali na padaria, não. Foi o anjo que o trouxe. Então ali tinha uma intervenção divina, tá bom? Por isso ele ficou tantos dias sem comer e sem beber. É importante que você saiba disso, tá bom? Jejum por proteção. Quando nós devemos jejuar por proteção? Você pode ver lá no livro de Esdras, no capítulo 8, verso 21 e 23, 21, 22 e 23, que Esdras jejuou pedindo proteção a Deus por uma viagem que ele iria fazer, pedindo proteção a Deus para ele e para os seus amigos, os seus companheiros que iriam viajar com ele, tá bom? Arrependimento, veja lá em Jonas, capítulo 3, do verso 5 ao 10, que quando Jonas foi enviado por Deus à grande cidade de Nínive, Jonas, ele pregou para aquele povo e eles aceitaram a pregação de Jonas e eles jejuaram, pedindo arrependimento pelos seus pecados. O engraçado é que você pode ver que aqui nessa passagem até os animais jejuaram, tá bom? Por arrependimento. Jejum por livramento. Quando nós devemos jejuar por livramento, veja lá em Esté, no capítulo 4, verso 16 de Esté. Você pode ver que Esté e todo o povo de Israel jejuaram por 3 dias para que não fosse morto por um mandado do rei, por um edital que o rei tinha feito, tá bom? Para que todo israelita fosse morto. Você pode ver também em Neemias, capítulo 1, verso 4, que Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pela situação e o sofrimento do povo daquela época, tá bom? Que foi quando saíram da Babilônia. Leia lá em Neemias que você vai poder ver e observar, tá bom?
E jejum por perdão, você vai ver, amados, lá no livro de Joel 2:12, está escrito assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, tá bom? Ali você vê Joel advertindo o povo a jejuar e humilhar-se na presença de Deus, tá bom? Por amor do Evangelho, o apóstolo Paulo ele escreve que esse é um jejum que devemos fazer. Por amor ao Evangelho, lá em 2 Coríntios 11:27 e 2 Coríntios 6:5, tá? Você deve jejuar, amados, como o jejum é espiritual, quando você precisa buscar uma palavra de Deus, quando você vai pregar na igreja, você precisa de uma revelação de Deus, tá bom? Jejuar por algo material, por um emprego, por suas finanças, isso é algo secundário. Não encontramos na Bíblia Sagrada nenhuma propriedade para te falar sobre isso, porém você pode fazer sim, tá bom? Jejuar pela sua família, para que Deus te abençoe, tá bom? Poder espiritual, lembre-se, lá em Mateus 17:21 está escrito: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela força da oração e do jejum, tá bom? Meus queridos, e qual é o jejum que Deus mais gosta? Qual o jejum que Deus aprova? Qual aquele que mais agrada a Deus? Abra a sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia aí, em Isaías 58. Vamos ver o que diz Isaías 58. O ideal é você ler o capítulo inteiro de Isaías 58 para você poder entender o que está escrito. Porém, do versículo 5 ao 11, você vai poder entender também o que Isaías está dizendo ali. Eu vou usar, como é um texto bem difícil, eu vou usar exemplos e palavras aqui da nossa região. Moramos aqui no centro de São Paulo. Para que você entenda, então eu vou usar exemplos daqui. No capítulo 58 de Isaías, para ser bem sincero com você e para simplificar para você o que está escrito, Isaías está dizendo: de nada adianta você jejuar se você passar no viaduto ali do Chá ou da São João e você vê ali um monte de mendigo morrendo de frio e você dentro do seu carro com ar-condicionado quente e você não der um cobertor para eles. Aqui Isaías está dizendo que de nada adianta você jejuar, você ficar 3, 4 dias jejuando, se você passar na Praça da Sé, tem um monte de mendigo morrendo de fome, você gastando horrores e horrores na churrascaria e você não tem coragem de comprar uma marmita para aquelas pessoas. É isso que Isaías 58 está dizendo. Depois, com o tempo aí na sua casa, leia Isaías 58. De nada adianta você ficar fazendo dias e mais dias de jejum, passando fome, tá? Porque o seu jejum, ele acaba não sendo um jejum a qual te aproxima de Deus, mas acaba sendo nada mais do que um regime. E há uma diferença entre jejuar e fazer regime, tá? Quando você vai jejuar, você vai humilhar a sua alma a Deus. Você vai fazer uma oração e apresentar esse jejum a Deus. Durante esse jejum, você vai ler as Escrituras Sagradas e buscar entendimento por diversas vezes. Quando você termina esse jejum, você apresenta a Deus esse jejum, tá bom? De nada adianta você ficar jejuando e jejuando se você não faz o mandamento do Senhor, que é ide e pregai a palavra. Lembre-se, para que Jesus veio? Está escrito nos Evangelhos. Jesus veio para os fracos, para os oprimidos. Amados, quando nós vemos essas pessoas passando inúmeras dificuldades na rua, à noite, no frio, com fome, com sede, e não temos coragem de dar um copo de água, um prato de comida, sendo que em casa, a nossa casa está farta. Veja o que diz Isaías 58, de nada nos adianta. Porém, no versículo 11 de Isaías 58, ele diz: quando você faz isso, a graça do Senhor te acompanha para sempre.
Deu para você entender? Meus amados, esta foi a palavra do Senhor no dia de hoje. Tá? Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar a palavra do Senhor para mais pessoas que têm dúvidas e precisam ouvir um pouco mais. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde no nome do Senhor Jesus. Amém?